Bem, pessoal, boa noite novamente a todos. Sejam bem-vindos à aula 13 português. Espero que vocês estejam bem. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer interpretações de textos, a gente vai estudar um pouco sobre classes gramaticais e espero que vocês gostem. Se vocês querem fazer alguma pergunta, um questionamento, querem fazer uma objeção à aula, é só vocês escreverem aí nos comentários ou ligar o microfone e falar, tá? São bem tem essa liberdade de poder participar da aula ativamente. Beleza, pessoal? Então, galera, eu vou começar aqui com a pauta de hoje. Esses são os assuntos da aula, como eu disse. Hoje eu vou fazer de forma inversa. Eu vou começar com as classes de palavras e depois a gente vai para o simulário de interpretações de questões do Enem anteriores, certo? Então, a gente vai estudar as interjeições, a gente vai ver qual a diferença entre interjeição e onomatopeia, e também a gente vai estudar as preposições, certo? Depois vamos fazer, então, a interpretação das questões. Beleza, galera? Então, começando pela análise morfológica, né? E antes de eu ensinar para vocês o que é uma interjeição, uma onomatopeia, certo? Nós vamos fazer a análise dessa tirinha, né? Depois a gente vai chegar no conteúdo das classes. Bom, nessa tirinha, nós temos a nossa famosa Mafalda do Quino. Essa tirinha é bem conhecida, devem ter já visto, né? E ela faz essa brincadeira com o dedo indicador. Ela fala assim, é incrível a importância do dedo indicador, né? Tá lá olhando para ele. E aí ela diz assim, um patrão faz assim com o dedo indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, ela começa a pensar, né? Ah, esse deve ser o tal indicador do desemprego que tanto se fala, ela pensou, né? Então ela relacionou o indicador que ela viu em alguma notícia com o indicador que é o dedo que o patrão manda para a rua, né? Então ela relacionou uma coisa com a outra, né? Muito inteligente, nossa querida Mafalda. E aí, pessoal, o humor presente na tira, né? O decore principalmente do quê? Por que existe humor na tira, né? Porque a personagem Mafalda atribuiu no primeiro quadrinho o poder ao dedo indicador, poder limitado ao dedo indicador? Será que foi porque a personagem considerou o seu dedo indicador tão importante quanto os dos patrões? Será que a Mafalda ela atribuiu no primeiro e no último quadrinhos o mesmo sentido ao vocábulo indicador? Será que ela fez isso? Ou será que ela usou corretamente a expressão indicadora de desemprego, mesmo sendo criança? Ou a Mafalda atribuiu no último quadrinho a fama exagerada ao dedo indicador dos patrões? E aí, pessoal, qual das opções vocês acham que está certo? Muito bem. Marcos E, Tainá C. Vão mandando, galera, todo mundo. Quem chegou agora, boa noite, seja bem-vindo. Ou bem-vinda, né? Eu vou dar uma dica, né? Eu quero que vocês analisem o primeiro e o último quadrinho. Ela fala sobre o dedo indicador, certo? Então, ela fez uma relação entre duas coisas, entre o dedo indicador do patrão, quando manda alguém embora, e o indicador do desemprego, que é aquele indicador que o BGE vive lançando a cada 3 meses, enfim. E aí, então, faz uma relação entre uma coisa e outra, né? Então, o humor da tira está no quê? Está em atribuir um poder limitado ao dedo indicador. O humor da tira, a graça da tira, está em considerar o dedo indicador tão importante quanto o dos patrões. Então, ela viu o dedo dela e disse, não, o meu dedo é importante que nem os dos patrões. Ou será que a graça, o humor da tirinha está no fato de ela atribuir, no primeiro e no último quadrinhos, o mesmo sentido ao vocábulo indicador, o mesmo significado?
Ou será que a letra D, ela usou corretamente a expressão indicador de desemprego mesmo sendo criança? Ou atribuir no último quadrinho a fama exagerada do dedo indicador às patrões. Então, ela fez isso no último quadrinho, ela atribuiu a fama do dedo. Será que foi isso a parte engraçada, né? O humor da tira? Bom, Eu me enganei de alternativa. quem? Eu, Diga, Marco. Marco, você Foi a acha que é C. qual? Acho que é a C? Então você acertou, parabéns. A resposta é a letra C, pessoal. Por quê? Eu vou dizer primeiro porque não é a E, bastante gente falou E. Atribuiu a fama exagerada ao dedo indicador. Isso no último quadrinho ela não fala dos patrões. Ela está falando do indicador do desemprego. Ela fala sobre os patrões lá no segundo quadrinho. Né? E aí, por que não é a letra D? A letra D fala, usar corretamente a expressão indicador do desemprego, mesmo sendo uma criança. Hum, não é só uma falda que tem essa capacidade. Né? Uma criança inteligente também consegue ver a palavra indicador e fazer a relação. Então, eu acho que não é a letra D. Tá? Teve gente que falou a letra B também. Não? Não, foram isso. Né? É a letra C. Não é a letra B porque ela não considera ser mais importante que os outros. Não é isso. Né? Não tá achando que o dedo dela é mais importante, nada a ver. E não é a letra A porque ela não atribui um poder ilimitado. Ela só fala que é importante, não que o dedo faça tem poderes ilimitados, superpoderes, né? Não é isso. Né? Então é a letra C mesmo. Aí por que eu fiz a pergunta da essa pergunta aí? Porque eu quero chegar numa coisa, pessoal. Esse que ela imagina, né? Que ela pensa. Esse significa o quê? O que significa isso ali na tirinha? Significa um A de tristeza? Significa um A de alegria? Significa um A de descoberta? É, é um dedo de. Como é que eu posso dizer? Acho que é entusiasmo de saber. Então é isso, tipo. É Exatamente. descoberto, sim, descoberto. Isso, é uma descoberta, é uma ideia. Então, quando a gente demonstra o sentimento por meio de uma palavra, no caso ali ela pensou, mas se ela poderia ter falado também. E quando a gente demonstra um sentimento por meio de uma expressão, a gente tem uma interjeição. As interjeições são palavras que indicam estados emocionais, certo? Sensações, estados de espírito, né? E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Alegria, oba, viva! Advertência, cuidado, calma, né? Alívio, ufa, ar, né? Animação, coragem, avante, né? Aplausos, viva, bis, as pessoas pedem bis, né? Aversão significa que eu não gostei. Credo, ixi. Cessação significa para cessar, para parar. Autolar, né? Basta, chega. Chamamento, alô, olá, ou mesmo oi também. Socorro, é um chamamento. Desejo, tomara, né? Lá no Nordeste, oxalá. O ai, o ui é de dor. Espanto, o ai, opa, oh céus, é um espanto. Impaciência, puxa, a pessoa está lá impaciente, esperando, puxa vida, nunca chega esse táxi. Reprovação, francamente, ora, também tem aqui. Silêncio, psiu, silêncio, são expressões que são palavras que elas indicam uma emoção, um estado de espírito, um sentimento, né? Então, isso é uma interjeição. Beleza? Entenderam o que é? Sim? Sim. A Tainá também tinha falado antes descoberto. Isso aí, Tainá. Bom, mas qual a diferença entre interjeição e onomatopeia? São coisas parecidas. E aí eu trouxe as onomatopeias para aula para deixar bem claro que é a diferença de um para outro. Né? As interjeições, pessoal, elas são essa tabela ali
e mais algumas outras palavrinhas e só. Então, é uma coisa assim fixa, são palavras invariáveis, elas não mudam. Né? É aquilo e deu. Tá? Já as onomatopeias, elas podem mudar. Né? Por exemplo, você está vendo uma tirinha e lá tem uma explosão. A explosão é o boom, né? Vou até dar um zoom na tela para vocês verem aí as onomatopeias. Aí tem o som boom. Dependendo do tamanho da explosão, você pode colocar vários os, né? Boom. Então vai mudar. Já a interjeição é aquilo, só aquilo. Aquela palavra ela não muda. Então, basicamente, a onomatopeia é o som de objetos, som de animais, são os sons involuntários das pessoas também. Então, olha ali, ó, som de objetos. Tem o pou é uma briga, né? O boom é uma explosão, o crash é uma batida, certo? Tem o toin, que é uma pancada na cabeça, ou uou, quando as pessoas ficam entusiasmadas com algo. Então, esses são alguns exemplos, certo? Tem o tic-tac do relógio, né? Aqueles famosos tic-tac do relógio. O trim-trim da campainha, o au-au do cachorro, o miau do gato, aí vai todos os animais, têm as suas onomatopeias, né? Animais, objetos, explosões. Então, nas tirinhas, geralmente tem muitas onomatopeias, né? Porque por que tem bastante? Porque elas transmitem para as pessoas um movimento, né? É difícil você conseguir mostrar uma bomba explodindo numa forma de desenho, né? Então eles fazem assim, essas onomatopeias para representar um movimento. Né? E tem também aqueles sons involuntários das pessoas, tá? Os involuntários. Por exemplo, quando a pessoa tá com medo, né? O nhaque, comendo alguma coisa, o som da pessoa com frio, brrr, é um som involuntário, não que você tenha feito isso de propósito, né? O buá, quando a pessoa está chorando, quando a gente chora, faz um barulho, né? Então não tem como evitar. É um barulho involuntário. O chomp na hora de comer, aquele som que tem pessoas que odeiam, né? A pessoa quando está com raiva aquele som. Então, qual a diferença da onomatopeia para a interjeição? A interjeição é aquela tabela. E a onomatopeia, ela vai ser diferente dependendo do caso, né? E são sons involuntários, não são sons que a gente fala de propósito, assim dizendo. Um expiro também pode ser? Sim, o shui, né? Aquele expiro. Expiro é um som involuntário também. Uhum. É uma onomatopeia. Beleza? Entenderam? Então eu vou seguir. Agora a gente vai estudar as preposições, mas antes das preposições. Ah, não é preposições agora, é depois. Eu tenho mais uma. Essa tira aqui, ela vai. A gente vai fazer a interpretação dela e ela tem uma palavra ali que a gente vai analisar. Vou ver se vocês entenderam. Tá. Vamos lá. Enem 2000, Enem ano 2000. Né? Essa aqui eu não vou começar lendo por enunciado. Eu costumo fazer isso, né, para quem não sabe. Porque essa é uma pergunta bem fácil, então a gente vai começar pelo início mesmo. Né? Em uma conversa ou leitura de um texto, corre-se o risco de atribuir um significado inadequado a um termo ou expressão, e isso pode levar a certos resultados inesperados, como se vê nos quadrinhos abaixo. Eu vou dar um zoom na tela, talvez vocês não consigam enxergar muito bem. Então, temos essa personagem, eu não lembro o nome dela, não sei exatamente o que é, se vocês souberem, me ajudem. Então ela está chegando, né, para tirar uma foto. A Rosinha, tá aqui, a Rosinha. A Rosinha está chegando para tirar uma foto do Chico. Ela fala alguma coisa, só que foi apagado o que ela falou ali, né? O Enem apagou o que ela falou. E aí ela fala alguma coisa para ele e ele faz um movimento ali, ela tira a foto, de repente, quem entende as mulheres, né? Ela passou direto por ele, quebrou a câmera na cabeça dele. E aí, será que estava escrito estava escrito nesse balão? Estava escrito: faz uma pose bonita, quer tirar um retrato, sua barriga está aparecendo, ou olha o passarinho, ou cuidado com o flash. O que ela disse para ele que fez com que ela quebrasse a câmera na cabeça dele e fosse embora? Tainá disse letra D. Marcos também.
E os outros? A Vanessa, a Thaís? O pessoal tá falando da letra D, né? Então, é a letra D, sim. Olha o passarinho, aí ele puxou a calça. Por isso a gente tem que prestar atenção não só na linguagem que está escrita, tem que prestar atenção no que está desenhado também. Às vezes os alunos, né, as pessoas que vão fazer Enem, elas olham só para o que está escrito e dizem, ah, não entendi, né? Claro, você não prestou atenção no que está desenhado. Então, a resposta é olha o passarinho, foi olhar o passarinho, levou uma na cabeça, né? Então, o que significa a expressão flash? Espanto. Espanto? Espanto de quem? De- Na verdade, ou é flash ou é flash dela. É o flash da câmera. É o flash da câmera. E aí, é uma onomatopeia ou uma interjeição? Onomatopeia. Alguém discorda? Escreve aí nos comentários. Eduardo falou onomatopeia. Acredito. Onomatopeia, Tainá? Sim, é uma onomatopeia. Então, é o som que a câmera faz quando tira uma foto. É o flash. As câmeras antigamente faziam um barulho bem alto. Hoje em dia, esse barulho não existe mais. Nesses celulares, estou falando, né? Só nas câmeras oficiais. As câmeras sabem o que eles fazem, eles botam um som de flash que é um som, agora esqueci a palavra, mas não é um som real. É um som que sai do microfone, às vezes, não é nem real. Então, e aí o flash, esse flash ali é uma interjeição, porque ele representa o som que a câmera faz. Né? E hoje em dia a gente usa essa onomatopeia toda vez que vai tirar uma foto. Liga o flash. Viram como pegou essa onomatopeia? Ninguém fala assim, liga a luz da câmera, ninguém fala isso. Né? Liga o flash, todo mundo fala. Então essa é uma onomatopeia que antes da era digital, assim, da era mais de tecnologias relacionadas à imagem, né? Antes não era tão usado. Assim, hoje todo mundo fala liga o flash, ninguém fala liga a luz da câmera. Né? Vamos lá, agora sim a gente vai trabalhar com a questão de preposições, mas antes disso vamos analisar uma tirinha. É a tirinha do Professor, menino só uma maluquinho. coisa. Ou Ah, é tudo questão do Enem, isso dali? as anteriores, sim. Essa aqui é nem 2000, essa aqui é nem 2003. Você deve estar pensando, nossa, que fácil para ser do Enem, né? Pois é, mas é 2000 e 2003. O nível de exigência deles era mais baixo, né? Porque eram outros tempos, né? Já faz quase 20 anos. Então, eles aumentaram já o nível porque a sociedade também já está tem mais conhecimento, mais informação, né? E o mundo, claro, o mundo também. Então essa é a ideia. Vamos lá. Cadê o menino maluquinho? O menino pergunta, né? O amiguinho dele. E ela fala assim: ah, ele está de cama. Ele está de cama. Aí ela abre a porta do quarto, né? Quer dizer, está na cama. E ele tá lá: oba! Tô gripado, não vou pra escola. Yupi! Capacete, tá gripado, não vai pra escola, né? Olha aí que legal. Então, por que as palavras oba e yupi no segundo balão do quadro estão em negrito? Não dá para ver bem, né? Mas vamos dizer que está em negrito. Por que essas palavras estão destacadas? Por que oba e yupi estão destacadas? Não dá para ver muito bem ali porque foi editada essa imagem. Né? Elas estão em negrito, estão em destaque porque elas representam que o maluquinho, o menino maluquinho,
está sendo irônico? Elas representam que o maluquinho está gritando? Elas representam que ele está triste? Ou é porque o menino Luquinho está falando palavras estrangeiras? Falem se é A, B, C ou D. Ali não tem A, B, C ou D, mas, enfim, podem colocar como A, B, C ou D. Professor, só uma coisa. Vamos Irônico lá. não quer dizer ironia? Tipo, uma Exatamente. ironia que eu tô falando? Sabe o que, Eu que é? queria dizer. Não é felicidade, ironia. Eu Não. sei o que que é. Eu sei o que que é ironia. Sabe o que é a ironia? É eu falar, nesse momento, eu falar assim, nossa, a gente tá com muita gente na aula de hoje. Mas muita gente. Chega aqui, não dá nem para falar de tanta gente. Isso é uma ironia, tá vendo? Tô sendo irônico. Eu tô falando uma coisa que, na verdade, eu quero dizer exatamente o contrário. Entendeu? Então, ironia não é felicidade. Ironia é você encarar uma situação de uma maneira diferente, né, dizendo o inverso daquilo que você acha. Eu falo, nossa, pessoal, mas tá chovendo hoje, né? Olha lá que chuva. Na verdade, não tá, mas eu tô sendo irônico. Alguém falou para mim, vai chover hoje. Eu falo, nossa, olha ali a chuva, nossa, tá chovendo mesmo, né? Nossa, tem um dilúvio. Na verdade, não tá chovendo nada, então você está fazendo aí uma brincadeira, né? Claro que a ironia também tem seus limites, enfim. Vamos lá, o pessoal falou que é a letra B. Uma pessoa falou que é a letra A. Então, pessoal, a resposta é que ele está sendo irônico. Como assim, oba, yupi, eu estou gripado? Na verdade, não, né? Oba, yupi, estou gripado. Oba significa um sentimento bom, né? Então, na verdade, não. É uma ironia ali isso. É uma ironia ser oba, yupi. Como assim, oba, yupi, e ele está gripado? Né? Então, não tem sentido isso. Na verdade, está querendo dizer o contrário. Né? Então, pessoal, qual é a diferença entre estar. Professor, eu não Oi. entendi ainda por que que é essa ali. Podia repetir? Então, né, a gente tem no primeiro quadrinho o menino pedindo, cadê o menino maluquinho? Né, e ela fala assim, ele está de cama, né? Ele não compareceu. Aí ela fala assim, quer dizer, está na cama. E aí ele fala, oba, estou gripado, não vou para a escola. Yupi! Então, na verdade, ele estava sendo irônico, né? Falar oba, ele não deveria estar dizendo oba, né? Ele deveria estar dizendo outra interjeição ali, certo? Então, ele estava sendo irônico nesse momento, entendeu? Sim, é que, tipo, mais parece que ele tá mais feliz ali do que falando uma ironia, porque ele fala, opa, tô de gripe não. Tipo, que ele enganou a mãe dele, né? Pois é, ele enganou a mãe dele, né? Acabou enganando. Isso aí. Pessoal, qual a diferença entre estar de cama e estar na cama? De cama. A pessoa tá com barulho de você. Parou já. De cama quer dizer que está doente, e na cama quer dizer que está deitado. Isso, então essa é a diferença. Então, as palavras de e na são preposições, certo? O que são preposições, professores? Preposições são palavras que ligam outras palavras, certo? Existem vários tipos de preposições. Né? Por exemplo, preposição de assunto. Discutir sobre educação. Né? Sobre é o assunto. Autoria, o livro é de Drummond. Tela é de Portinari. Causa, morrer de fome. Né? Ou promovido por mérito. Essa é uma causa. Do que a pessoa morreu? De fome. Por que ele foi promovido?
por mérito, né? É a causa. Companhia, passear com os irmãos. Conteúdo, copo de água. Qual é o conteúdo do copo? É água, então copo de água. Distância, estudar a uma quadra de casa. Então, a qual é a distância que você vai estudar? A uma quadra de casa. Fim ou finalidade? Viajar a trabalho ou sair para o almoço. Vir para Salvador também indica finalidade. Instrumento, ferir-se com a tesoura ou escrever a lápis, ou ir de a pé, que a gente fala, né? É instrumento, você vai dessa forma, ir de carro, ir a pé, ir de moto. Limite, correr até se cansar. Até, sempre indica o limite, até aquele momento. Né? Lugar, colocar algo sobre a mesa. Aí tem o sobre, o embaixo, o em cima, do lado, à esquerda, à direita. Né? Morar em Araçatuba. Também indica lugar. Matéria, casa de madeira, massa feita com ovos. Né? Então, é a matéria, o material em que aquilo é feito. É diferente de conteúdo, né? Conteúdo é o que tem dentro. Meio, passear de carro e andar Para a cavalo. também? Oi? Para Para indica também é, né? finalidade. Finalidade. Eu falei que ir a pé indica instrumento. Na verdade, é o meio. É o meio. Né? Ir a pé, ir de carro é o meio. Por onde você, pela forma com que você vai. O meio. Meio de transporte. Né? Já Ah, tem então a não própria é palavra. Não, para ir. para como eu disse, uma finalidade. Por exemplo, se eu falo, eu estou estudando para o Enem, para é a finalidade. Qual a finalidade você está estudando? Para que você está estudando? Para o Enem, é a finalidade. Beleza? Ah, tá, ir também, então, que nem tu falou. Não, só a palavra para. Entendeu? Mas ir também não é uma finalidade? Ir para o trabalho? Ir uma ação. Aí é um verbo. Entendeu? É uma ação. Mas ele também é uma preposição, tá falando. Não, a gente separa uma palavra da outra, né? Cada palavra tem uma função diferente. A palavra ir é um verbo, né? Um verbo que indica uma ação. Por exemplo, eu irei ao banheiro. É a ação de ir até lá. Né? Agora, a palavra para, ou a palavra ao, só aquela palavra, ela indica uma finalidade. Então, ir é um verbo, é uma ação. Ir ao ou ir para é a finalidade. Com qual finalidade você vai para lá? Então, uma coisa é ação. O que é um verbo? O verbo você pode conjugar. Eu vou ir, né? Eu vou, tu vais. Né? Então, já as preposições, elas não podem ser conjugadas. Para, eu para, tu para, não, essa palavra, só se é o verbo parar, daí sim, mas aí no caso não é o verbo parar, é a preposição para, né? Então, entendeu agora? Sim. Isso. Então, essas são algumas preposições. As preposições, pessoal, eu quero que vocês pensem numa cola. Uma cola que serve para grudar uma palavrinha na outra. Sem as preposições, a gente vai ver depois, sem preposições, os textos ficam irreconhecíveis, não dá para entender o que está sendo falado. Porque as preposições são palavras assim pequenas, a gente nem dá bola para elas. Mas sem elas, gente, acabei de usar essa palavra sem uma preposição. Sem as preposições, o sentido das frases perde, não existe. Né? Então elas são que nem colas, que ligam uma palavrinha na outra, vão ligando, vão juntando ali para formar a frase. Então a gente viu aqui nessa tela o sobre, o de, o para, o com, o até, né? E tem outros exemplos. Tem outros exemplos, por exemplo, o em, o pelo, tem outros, o perante, que não apareceu, além também. Certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês as contrações das preposições. Então, quando uma preposição ela se junta com outra palavra, nós temos uma contração. E elas Tu também falou são. que sim? Oi? Ah, desculpa interromper. Qual? Sim, que tu falou que é uma preposição também?
Isso, sem e com. Sem e com são preposições. Sem indica que perdeu-se algo, né? E com adicionou-se algo. Tá? Então, quando uma preposição se junta com uma outra palavra, nós temos uma contração. Por exemplo, de mais o, do. Aí tem o de mais ele, dele. Eu não vou ler todas aí, vocês podem ler, podem observar que sempre quando se junta, nós temos uma nova palavra, né? Então tem o daqui, o dali, disso, desse. Agora o em. O em também, quando se junta com outras palavras, forma uma nova palavra. Em mais ele, nele, em mais este, neste, e assim por diante. Nisto, nesse, nisso, naquele. Então, você deve estar se perguntando, nossa, mas como que isso aconteceu? Antigamente não era assim. Antigamente você falava, preciso de a sua participação. Precisa de a sua participação. Era separado, antigamente. Você falava de, depois a palavra, outra palavra. Aí passou o seu tempo, as pessoas foram juntando, né? Ah, para que de a? De a? Pronto. Para que em, o? Né? Então, se juntou e ficou assim. O por. Por que é escrito per ali? Porque antigamente, muitos anos atrás, era o per a palavra oficial. Lá no latim, sabem que o português veio de lá, né? Então, o per era a palavra antigamente, a palavra original. Aí vocês devem estar dizendo, mas por que está falando isso? Porque, por exemplo, por mais o não é polo, é pelo. Você fez a contração com o per, não com o por. Um per. Então, por mais o, pelo, por mais a, pela, por mais os, pelos, por mais as, pelas. Né? Aí tem a questão da crase, né? A mais a com crase. Eu vou dar uma pequena, rápida explicação do que é a crase. A crase, então, é a junção do artigo com a preposição. O verbo mais usado é o verbo ir. Se eu falo, vou à casa, vou à escola, vou à escola. Escola é feminino? Você fala a escola ou a escola? A escola. Então, por que eu vou falar vou? Porque quando a gente vai a algum lugar, né? Então, por que eu vou falar vou à escola? Vou à escola. Por que ficar falando a duas vezes? E aí eles inventaram a crase. O que é a crase? É a junção de dois as dentro de um. Né? Então, vou à escola. Né? E assim por diante. Tem vários outros exemplos. Né? Agora, se for uma palavra masculina, por exemplo, fui ao mercado. Mercado é a palavra feminina ou masculina? Mercado é o mercado ou a mercado? O mercado. Então, eu falo fui ao mercado, que é a junção do a com o, certo? Então, é assim que ocorre a crase. E aí tem a questão do as, né? O as quando é plural. Né? Eu falo fui às escolas. Aí vai a crase. Ninguém vai falar fui às escolas. Essa é a junção de dois as, permanece o s e fica o as com crase. E tem também crase em outras palavras. Por exemplo, aquelas, às vezes tem crase. Eu vou fazer uma aula só sobre isso em outro momento para ensinar vocês. Tá? Mais para frente. Beleza, galera? Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar? A Tainá escreveu lá no chat da questão de antes, né? Estar de cama significa estar doente. Estar na cama é quando você está sentado. Então, isso mostra, pessoal, a diferença do de e o do em. Né? O de significa posse, às vezes. Então, se eu falo assim, ele está de cama, então ele está. A posse tem a posse tem perdão, a cama tem a posse dele. Né? Agora você fala, ele está na cama, significa que ele é passageiro. Ele está lá e vai sair. Então ele está na cama, é diferente de estar de cama. Né? Então, o menino maluquinho passou a perna em todo mundo. Pessoal, agora vamos para a atividade de relação. Vocês estão vendo que na coluna da esquerda nós temos os vários significados e preposições. Na coluna da direita nós temos várias frases. Certo? Então vocês precisam dizer qual é a relação de uma com a outra. Vamos fazer o seguinte, eu vou guardar aqui, ó,
alguns minutos, questão de 2 minutos, é porque não é tão difícil essa. Eu vou aguardar 2 minutos. Se vocês não conseguirem fazer em dois, claro, eu vou aguardar mais. E aí eu quero que vocês mandem para mim lá no chat a sequência dos números, ou vocês podem abrir o microfone e falar a resposta na hora da correção, combinado? A Jéssica já mandou a resposta, Tainá também.
Só mais um minutinho. Sim. Posso? Vai. Isso, então vamos lá. Não conversamos sobre política. O que é? A Tainá disse que é assunto. Guilherme também. Jéssica também. Concordam todos? Certa resposta, é o assunto. Esse brinco é da minha irmã. Ah, Tainá disse posse. Jéssica também. Guilherme também. Certa resposta, posse. É de quem é o brinco? Para viajar. Me dê dinheiro para viajar. Então, esse aqui, pessoal, um falou 5, o Guilherme, Tainá disse 5, tá, por ser 5. Tá, pessoal, eu vou fazer assim, eu vou corrigir, eu vou dar o gabarito para vocês e vocês vão avaliar se vocês acertaram, tá? Porque se eu fizer essa avaliação individual, eu vou acabar demorando muito e, enfim. Então, assim, para viajar é finalidade, né? Finalidade. Esse brinco é de ouro, então, isso aí já vai indicar a matéria do que ele é construído. Tá? Ele passou mal de tanto comer. De tanto comer, é uma causa. Por que ele passou mal? De tanto comer. Né? Não é causa. A, aquela questão ali é causa. Próxima. Eu sou de Minas Gerais. De Minas Gerais é a origem de onde você é, de onde você veio. Então é a origem. Tá? Vou sair com minha tia. Companhia? Com quem você vai. Ele se portou com a tesoura. Veja que é o mesmo com. Mesmo com. Ele se portou com a tesoura. Esse com aí já não é a mesma coisa da resposta de antes. Né? Esse com é um instrumento que a pessoa se cortou. Tá? Vou ao shopping. Esse aí vai indicar o lugar aonde você vai. Então é 3 lugar. Viajaremos em 2 dias. Então esse é o tempo. Quanto tempo você vai? Em quanto tempo você vai viajar? Em 2 dias. Né? Então essa é a resposta. Então o gabarito ficou assim, pessoal. 4, 7, 5, 8, 10, 1, 9, 6, 3, 2. Vou repetir. 4, depois podem ver quantos vocês acertaram. 4, 7, 5, 8, 10, 1, 9, 6, 3, 2. Né? Deixa eu ver aqui, olhando meio que por cima, acho que o pessoal todos foram bem. Né? Parabéns. Posso continuar? Posso seguir? Alguma dúvida? Então tá, vou seguir aqui, pessoal. Galera, então agora a gente vai para as questões comentadas do Enem, tá bom? Algumas questões comentadas. A primeira pergunta é sobre tecnologias. E aí a gente vai começar lendo o enunciado, tá bom? Ó, no contexto das novas tecnologias de informação e comunicação,
a circulação de saberes depende da... Então, a pergunta é, quer saber como é que o saber dentro da internet, na tecnologia, como é que o saber ele circula? Depende do que o saber para ele circular. Acho que nem precisa ler o texto para saber a resposta, mas vamos ler. A rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre pessoas. Um laço virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. Os dados não representam senão a matéria-prima de um processo intelectual e social vivo, altamente elaborado. Enfim, toda a inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, avaliar, integrar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não. A rede jamais ficará em seu lugar. Fique tranquilo. Então, pessoal, a circulação de saberes, né, os saberes dentro da internet, eles dependem do quê? Dependem do quê? Da otimização do tempo, então o que vale é o tempo. A confiabilidade do site, então o que vale é ter um site confiável. Depende da contribuição dos usuários. Depende da quantidade de informação, quanto mais melhor. Ou depende da colaboração de intelectuais, de pessoas inteligentes. E aí, pessoal, a circulação de saberes na internet depende do quê? A, B, C, D ou E? A Tainá falou C, porém, tinha ficado na dúvida entre a D, mas vou na C. Outras pessoas falaram letra B. Vamos lá, galera. Todo mundo participando, mandando sua mensagem aí. Eu quero ver todo mundo escrevendo o que pensa. Tá bom? Sabe, pessoal, é normal errar. Normal errar. E a gente só aprende errando. Só aprende errando. Se a gente acerta o tempo todo, a gente não está aprendendo nada. Então faz parte, pessoal. Não tenho medo de colocar ali. Opinião de vocês. Marcos D. Eduardo C. Galera, então, no contexto das tecnologias de informação e comunicação, a circulação, o que é a circulação? Compartilhar, você enviar alguma coisa, circular, fazer as coisas circular, né? A circulação desses saberes, nós vamos pegar a Wikipédia, né? A Wikipédia é um lugar onde tem a circulação de saberes. Alguém que sabe muito do assunto vai lá e coloca na enciclopédia virtual. Então, o que importa, né, é a contribuição dos usuários. Não é a quantidade de informação, não adianta nada a gente ter muita informação se não tem alguém que contribui para melhorar elas, né, e para compartilhar elas com os outros, né? Então, a resposta certa é a letra C. Ali está a letra D, mas é a letra C. Tá? Só ficou para baixo ali, mas é a letra C a resposta. Por causa da contribuição dos usuários. Então, o que importa é a contribuição das pessoas. Sem as pessoas, a internet ela não tem valor, ela não tem a circulação de saberes. Tá? Então, até com base no texto, o texto fala sobre a comunicação entre as pessoas, né, um laço virtual. Então, o próprio texto já fala sobre essa questão das comunidades, da integração, ele usa a palavra integração, pesquisar, aprender, avaliar. Então, o que mais importa, pessoal, a circulação dos saberes por meio da contribuição dos usuários. Vamos dizer que hoje, para a internet, ninguém mais contribui, ninguém mais escreve nenhuma informação nova. É proibido publicar notícias na internet. Amanhã a gente já vai ficar desatualizado. E quanto mais o tempo ia passando, mais desatualizadas as pessoas iam ficar. E menos a circulação dos saberes iria acontecer. Então tudo depende do quê? Das pessoas, da contribuição das pessoas. Eu vou lá, posto uma notícia,
eu faço uma denúncia, eu tiro uma foto de alguma coisa, eu posto um vídeo. Vamos pegar o exemplo daquele vídeo de um caso de racismo que aconteceu lá em Valinhos, uns meses atrás, aí foi notícia para o Brasil. Se não tivesse uma contribuição de alguém que estava gravando, ninguém ia saber. Ia passar despercebido. Mas não. A contribuição de alguém levou aquilo. Então, a circulação dos saberes depende da contribuição dos usuários. Quantidade de informação tem uma pilha de livros. A gente tem uma pilha de livros, se ninguém pega o livro e lê e explica para o outro, passa com um professor que vai lá e mostra o livro, é assim, pessoal, o livro diz sobre isso. Não. Então, a contribuição dos usuários. Claro, a quantidade de informação é importante, mas a contribuição dos usuários também é mais importante no caso, tá? Isso aí. Vamos lá, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vocês paralisam aí que eu já vou parar e voltar, né? Galera, antes de eu continuar, eu quero fazer uma errata agora. Eu queria voltar numa questão, que é essa aqui, e eu queria falar para vocês que a resposta é a segunda opção. Representa como quem está gritando, o oba e o yupi. Ele está gritando, representa isso. É que a tirinha, ela é uma ironia. Esse oba e esse yupi é uma ironia. Mas a pergunta era, aí foi um erro de interpretação meu, porque eu disse que o que representa que o maluquinho está sendo, não é que o maluquinho está sendo irônico, a situação é irônica, porque ele está comemorando ficar doente, né? Foi aí a questão. Então, a tirinha ali é irônica, mas o menino maluquinho não estava sendo irônico, ele estava sendo verdadeiro. Então, ele estava gritando de felicidade, mas era uma situação irônica, entenderam? Agora a gente separou uma coisa da outra, né? Queria pedir desculpas por esse erro de interpretação. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou seguir aqui com a próxima questão. Questão 2. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo, pois um idioma retém em si mais memórias do que os seus falantes. E como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros, de registros e catálogos. Aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador, ao menos, os elementos de uma biografia, do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido. Eu vou traduzir para vocês, se talvez não tenham entendido. Esse texto está falando que a língua portuguesa ela não tem fim nem começo. A gente começar a estudar a língua, a gente vai lá para os primórdios da humanidade, porque a língua existe desde que o ser humano existe. Além disso, a língua é uma construção, é o que está falando ali. As línguas são arquivos da história. Então, o que nós temos hoje, a língua portuguesa, ela não foi inventada hoje. Ela foi inventada há muito, mas muito tempo, e com o passar do tempo ela foi evoluindo, foi mudando. É isso que está falando ali, certo? Então, ali onde é que está escrito, olha, se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros, de registros e catálogos. Então, a língua precisa de que alguém guarde essas palavras, desses registros, dessas palavras. É por isso que existe o dicionário. Então, aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador ao menos elementos de uma biografia do que um estudo geológico, de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim. Então, se um pesquisador vai pesquisar a língua portuguesa, vai ser difícil para ele pesquisar, porque não tem nada registrado lá antigamente. Os dicionários são coisas mais recentes. Se a gente pegar o português tem uma história de mais de 1000 anos. Veio lá da língua do latim. Então, há muito tempo atrás. É muito tempo atrás mesmo. Então, é uma situação que precisa de registro. É isso que ele está falando. Porque se não tem registro, a mudança do português ninguém percebe. Né? Agora, o texto 2. Na reflexão gramatical dos séculos XVI e XVII, a influência árabe aparece pontualmente. Então, existe uma influência árabe. Até estava vendo esses dias uns vídeos lá do TikTok, né? Uma menina falando da diferença do árabe
com o português, dizendo que é parecido e tal, tal. Só aquilo é parecido também, porque não mudam as outras coisas, é totalmente diferente. Aí fala assim, ó, e se reveste, sobretudo, do item bélico. O que é bélico? Bélico é no sentido de guerra. Um item bélico no sentido de ir contra aquilo. Então, a influência árabe se reveste de item bélico fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas portugueses. Então, a língua árabe ela é rude em relação à língua portuguesa. Elas não se dão muito bem. Então, é falso você pensar que o árabe e o português têm tudo a ver. Não. Existe uma diferença. Eu falei item bélico. Então, o árabe não tem a ver com o português. Não existe esse negócio que o árabe se originou junto com o português. Tem pessoas que acham isso, né? E castelhano, né? Castelhano que é o espanhol, por seus respectivos detratores. Parece com o árabe, parecer com o árabe, assim, é uma acusação de dessemelhança com o latim. Então, quem fala assim, o árabe parece com o português, quem fala isso está dizendo que a língua portuguesa não tem nada a ver com o latim. E não é verdade. Então, essa é a ideia do texto. Vai falar aqui. Uma coisa é árabe, outra coisa é português. Quem fala que é árabe parecido com o português está acusando o português que não tem nada a ver com o latim. Então, está indo contra a história. É uma pessoa que está em devaneio. Essa é a ideia do texto 2. Muito bem, relacionando as ideias dos ambos os textos, a respeito da história e memória das línguas, quanto à formação da língua portuguesa, a gente está falando da língua portuguesa, constata-se que, pensando no ponto de vista de como o português se formou, existe o quê? Existe uma presença de elementos de outras línguas no português e foi historicamente avaliado como um índice de riqueza. Então, as outras línguas no português significa riqueza. Isso está escrito nos textos. Será que a formação da língua portuguesa, conforme os textos, vem por meio do estudioso da língua, que pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa? Então, a gente consegue saber exatamente qual foi a mudança. A gente sabe que ano que mudou, que palavra que mudou. Será que é isso que está escrito no texto? Será que o que está escrito no texto, o significado dos dois, é que o português é resultado da influência de outras línguas do passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas? Será que está falando sobre a influência de outras línguas no português e que o português carrega essas marcas de influência? Será que ambos os textos falam que o árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros? Será que isso está na memória dos falantes brasileiros? O latim e o árabe? Será que ambos os textos falam sobre a influência de outras línguas no português e que ocorreu de maneira uniforme ao longo da história? E aí, pessoal, qual resposta vocês acham que está certa? A Tainá falou assim, o sociólogo Zygmunt Bauman ia gostar se isso ia acontecer, pois ele iria dizer que estaríamos vivendo a realidade do mundo, só que sem informações. Você está falando de isso acontecer o quê? Qual fato você se refere? Eu acho que eu quis dizer da questão de se o mundo não tivesse mais internet, parasse tudo. Eu acho que sim. Né? E estaríamos vivendo a realidade do mundo, só que sem informações. É exatamente isso. Né? A gente ia viver a realidade na sua essência. A gente não ia viver de fake news, por exemplo. Não ia ter fake news. Ia ter a questão da fofoca, mas fofoca é diferente, é fake news, né? Enfim. Não ia ter
São várias mentiras, né? Brincadeiras, piadas, não ia ter jogos, tanta coisa. Sabe, a internet ela traz tanta coisa boa, mas não tanta coisa ruim. E a gente não sabe dizer, eu pelo menos não sei dizer, não sei dizer se ela é mais boa ou mais ruim. Porque, bom, é uma questão para a gente filosofar bastante. Eu gosto disso, de filosofar e pensar. O Marcos disse ser. E os outros, pessoal? Vamos lá, todo mundo. Vamos respondendo aí, vamos dizendo qual que vocês acham. Querem que o professor explique de novo? Fala, professor, explica de novo, eu não entendi. E eu vou explicar de novo. Cadê o meu amigo que estava conversando comigo antes? Acho que é. Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Guilherme? Não? É, pessoal, essa é uma questão grande, né? Ela tem um texto grande, mas assim, eu quero que vocês não se preocupem com os textos, com tudo que tem dentro deles. Eu quero que vocês lembrem do significado dos dois. O significado. O que importa no português é o significado, é a interpretação, é entender o que está escrito. Não em si as informações. Né? As informações elas ajudam na construção do conhecimento, mas o significado é geral, é o mais importante no português, na hora de interpretar. Bom, galera, eu vou fazer a correção, então. Ninguém vai mais falar? Essa foi difícil? Acho que essa foi difícil, pessoal. Não está falando, não está escrevendo. Então, galera, eu vou explicar. A pergunta quer saber quais eram os dois textos. O que um texto tem a ver com o outro? Né? No sentido da história do português, da língua. Eu já li o texto para vocês, vocês viram, eu vou falar uma informação importante, devem ter lembrado que uma das coisas que falou no texto 1, principalmente, é que é impossível a gente saber exatamente quando começa uma coisa e quando termina outra, no português, em qualquer língua. Por exemplo, quando uma palavra ela cai em desuso, não é mais usada, ou quando a palavra nova é criada e ela se torna famosa e é usada por todos. É impossível a gente ver quando uma palavra se junta com a outra. Não tem como saber isso. Muito difícil. Tem que ter pesquisadores, tem que ter pessoas que registrem isso. Aí você fala o costume. Aí o texto 2 fala, ó, português e árabe não tem nada a ver. Quem acha que português e árabe... Então, esse é o significado dos dois. Tá? Não é a letra A, porque a letra A fala assim, ó, presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como índice de riqueza. Não é sobre isso que está falando o texto. Não está falando que a junção de várias línguas né, dentro do português. Vocês sabem, né? O português é uma junção, uma salada de línguas, tudo dentro. Quem fala que o português é puro é porque não entende. Porque está falando uma grande mentira. Pelo contrário, o português ele é homogêneo. Né? O português ele é uma junção de muitas coisas dentro dele. Então, nós temos no português influência. Vou começar pelos indígenas, que influenciaram muito a nossa língua, os indígenas. Então, veio o português de Portugal, aí teve os indígenas, já teve ali uma mistura de palavras. Né? Aí veio os espanhóis para cá, já trouxeram palavras novas. Aí vieram franceses, já trouxeram palavras novas. Certo? Vieram pessoas lá da África, trouxeram muitas palavras novas. Vieram pessoas da Alemanha, trouxeram várias. Vieram pessoas da Itália, mais um monte. Da Áustria, da Polônia, da China, do Japão e por aí vai. Os árabes também. Então, o português é influenciado por muitas línguas. Hoje em dia, uma das línguas que mais influencia é o inglês. Né? O inglês é a língua mundial. Mas então, vamos parar de filosofar. Não é a letra A, porque o texto não fala sobre isso. O texto não fala sobre a riqueza da língua né, do português. E não, historicamente é avaliada como índice de riqueza. Será que sempre falam que o português é legal por causa disso? É riqueza, o português é rico.
Tem muitas pessoas que falam, mas não sei se historicamente isso é falar. Né? Então, não tem nada a ver. Vamos lá. O estudioso não tem nada a ver com os textos. Ele eu concordo com isso, mas não é letrar porque não tem a ver com o texto. Né? Vamos lá. O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados. Não. Pelo contrário, a gente não consegue saber exatamente quando uma coisa termina e quando começa a outra. A gente não tem como saber exatamente a transformação da produto. Por exemplo, quando é que farmácia parou de ser escrito com PH? Alguém sabe dizer aí? Que ninguém sabe. Ninguém sabe dizer a data exata. Né? Eu acho que eu sei não é por causa da nova. Que em tantos anos se atualiza a forma de escrita de algumas palavras. Tá, mas e a atualização ela é feita com base no quê? É alguém que caneteia lá que fala, opa, agora vai ser F. Ou a língua já tinha mudado antes e a regra, né, a atualização é só para assinar embaixo daquilo. Porque a língua já tinha mudado, as pessoas já Já, falavam assim. já tinha mudado, né? Então a língua já tinha mudado. Quando vem essa oficialização do F, é só para dizer, pessoal, daqui para frente é com F, porque todo mundo fala com F. Mas quem que inventou o F? É impossível dizer. O novo acordo, os novos acordos da língua portuguesa, porque são vários, tá? Não existe só um, tem vários. Né? Os novos acordos, os vários acordos do português, eles se estabelecem a partir de uma percepção da realidade. A gente olha para o português e fala, nossa, ninguém escreve Brasil com Z. Todo mundo escreve Brasil com S. Então, por que a gente vai continuar com Brasil com Z? Aí eles mudam. Isso acontece, demora para acontecer, mas acontece. Não posso dizer quantos anos, mas tudo depende da sociedade. Se a sociedade amanhã começar a escrever Brasil com Z, todo mundo começar, sabe-se lá de onde, de que natureza, sei lá, o presidente diz que eu gosto do Brasil com Z, aí todo mundo começa a seguir o presidente, de repente, daqui a alguns anos, ou vários anos, as pessoas, então vamos mudar para o Z, porque todo mundo quer o Z, todo mundo escolheu. Então é assim que funciona. Depende de muitas coisas para uma palavra mudar. Depende, tem que ter milhões de pessoas falando aquilo, certo? Então, é muito difícil, não tem como saber exatamente em que momento isso acontece. Então, a letra B é o contrário, na verdade. Se fosse o contrário, seria, mas não é isso. Letra D, o árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes. Como assim? Se eu perguntar para os meus alunos, com todo respeito, se eu perguntar para o pessoal, quem sabe o que é o latim? Vai ter 2 a cada 10 que vão saber. Então, o latim não está de forma nenhuma na nossa formação escolar. Não existe isso. Né? Eu aprendi latim na minha faculdade, mas na minha formação escolar básica nunca aprendi isso. Tá? Então, só ouvia falar. Né? A influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história. Então, foi uma coisa planejada, uniforme. Né? Pelo contrário, foi totalmente desplanejado. Então, a resposta é a letra C. O português é o resultado de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Então, o português é influenciado por outras, né? E o português carrega, ou seja, até hoje, ele vai carregando para frente, vai levando essas palavras novas, né, em suas múltiplas camadas. Então, tanto a linguagem formal quanto informal, sabe, né, dos níveis de linguagem. Então, nas suas múltiplas camadas vai levando essas palavras novas. Então, não é uma mudança uniforme, né, planejada, pelo contrário. Beleza, pessoal? Lembrando, não entenderam, né? Uma pessoa perguntou o que é latim. Então vamos lá, vou explicar o que é latim antes de ir para a próxima. Latim, pessoal, é a língua original do português. O português, ele é filho do latim. Eu vou tentar explicar de maneira rápida. Essa vai ser uma pequena aula de história. Já ouviram falar do Império Romano? Acredito que sim, né? O Império Romano foi um dos maiores impérios da sociedade, da história. E o Império Romano fez o que lá na Europa? O Império Romano foi tomando terra de todo mundo. E foi lá no país, matou gente, até tem um nome para isso, né? Perdoem a falha, tem até um nome, invasões bárbaras, acho que é uma coisa assim.
Enfim, e aí eles foram pegando terra de todo mundo, né, e tal. E uma das coisas que fazia um império ser grande era a língua. Você sabe que antigamente os impérios eles lutavam por território, mas para marcar território, né, por exemplo, era na Itália, né, antiga, hoje a gente chama de Itália, mas, por exemplo, a Itália vai pegar o território da Espanha, de Portugal, vai pegar da França. Eles têm que botar a língua deles naquele país. Então, o Império Romano, para marcar território, não é só você chegar lá e dizer, ó, aqui é nosso. Ensinar a língua para as pessoas que estão lá. E aí todo mundo vai ver, nossa, aqui a pessoa está falando latim, então aqui é Império Romano, entendeu? E aí foi isso que aconteceu. O Império Romano, ele dominou Portugal, que na verdade não era chamado Portugal, era outro nome, a Galícia, e também dominou a Espanha. Eles dominaram esses dois lugares. E como a Espanha fica perto de Portugal, né, sempre ficou perto, obviamente, como eles ficaram sempre perto, existia uma semelhança entre eles ali, né, uma semelhança de linguagem, porque eles moravam perto, então as pessoas trocavam, inclusive, se não me engano, era só um país todo. Espanha e Portugal era só uma coisa, não era separado. Tá? E aí, não sou muito bom em explicar em história, enfim, me falo com palavras. Mas, resumindo, é isso. Chegou lá o Império Romano, e aí o Império Romano colocou a língua deles em Portugal e na Espanha e nos outros lugares ali que eles dominaram. Sendo assim, o latim acabou se misturando com a língua daquele povo. Qual era a língua daquele povo, professor? O galego. Era a língua chamada de galego. E essa língua, ela se misturou com o latim, né? E aí, com o passar do tempo, o Império Romano caiu, mas ficou a língua, porque não tem como você dizer, pessoal, daqui para frente ninguém mais vai falar latim porque o Império Romano acabou. Não dá, né? Todo mundo está falando aquela língua, como é que vai parar de falar de uma hora para outra? Isso não existe. Então, ficaram marcas do latim lá na Galícia, e aí passaram-se o tempo, Portugal se separou da Espanha, né? E aí, quanto mais passa o tempo, mais vai mudando a língua uma da outra. E aí, o português, junto com o latim, né, foi trazido para o Brasil e a gente já sabe o resto. Então, é isso que foi o latim. Se vocês fizerem uma breve pesquisa, vão achar mais detalhes, né? Isso eu adoro estudar sobre isso, acho muito legal. Espero que eu tenha explicado para você Professor, saber. Oi. só uma dúvida. Mas, tipo, é história mesmo. Acho que tu vai saber responder, eu não sei também. Tipo, tu falou que os romanos eles iam e ensinavam a língua deles, né? Mas, tipo, eles eram proibidos de falar a própria língua? Ou eles tinham que saber a língua deles e essa? Não sei. O que eu posso dizer é uma coisa lógica. Eu acredito que eles não proibiam, porque não tem como. Então, eles dominavam outras terras e os professores, ensinavam a língua do latim para eles e foram ensinando, porque o Império Romano durou muitos anos. E eles foram ensinando, e as pessoas ainda falavam a língua deles, e aí foi misturando uma língua com a outra, né? Daí, de repente, eles falavam latim, a língua deles, aí passou-se mais alguns anos, foi misturando, aí virou uma língua só. Então, eles não que eles proibiram, eles deixaram, porque não tem como você proibir, né? Você, não, falar para você agora, pare de falar português, aqui para frente fala inglês. Você não vai conseguir seguir essa regra, é impossível, né? É uma coisa injusta. Então, eles ensinaram o latim para eles, com o passar dos anos houve essa mistura de latim com o galego, né? Aí com o castelhano também lá. E aí, com o passar dos anos, houve essa mistura. Então, o português, ele é filho do latim, a gente fala, por que isso? Porque o português tem muitas semelhanças com o latim, e poucas semelhanças com o galego, né? Então, porque isso foi isso que aconteceu. O latim, o galego praticamente perdeu o espaço, né? E virou português, ou mistura do latim com o galego. Até teve uma época que chamavam de galego-português, a língua deles, galego-português, porque você falava os dois ao mesmo tempo, você falava os dois juntos, né? Misturava, porque as pessoas misturam, não tem como. Hoje as pessoas misturam português e inglês, imagina naquela época, né? Então, o que eu ia falar também?
Tá, agora esqueci, mas se eu for lembrar, eu vou falar. Então, foi assim que aconteceu. Assim que aconteceu, né, basicamente. Muito bem, pessoal, vamos para a questão 3. Questão 3 fala sobre o bullying. É uma campanha publicitária. Perdão. Eu vou ler primeiro o enunciado. Vocês perceberam a questão 2? Eu não li o enunciado primeiro, foi mais difícil. Viram? Vou ler o enunciado agora primeiro, então. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de acabar com o bullying. Então, está conscientizando as pessoas para acabar com o bullying. Tal estratégia centrada na. Então, a pergunta quer saber qual é a estratégia utilizada pelos publicitários que fizeram essa propaganda para conscientizar as pessoas sobre o bullying. Qual é a estratégia? O que eles estratégia aqui, ó, mente. O que eles pensaram em fazer para convencer as pessoas? Vamos ler então a propaganda e vamos tentar descobrir qual é a estratégia de quem construiu esse texto. Então nós temos uma frase bem grande, né? Faz com que o bullying passe a história. Passe no sentido de que as pessoas vão esquecer. Né? Esse texto ele foi escrito, eu acredito que ele tenha sido escrito em português de Portugal, né? Porque ele é bem parecido. Mas enfim, faz com que o bullying passe a história, ou seja, passar no sentido da gente esquecer. Aí fala assim, és vítima. Fica calmo, bullies adoram reações nervosas. Finge que não é nada contigo. Não dês o troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho. Com o bullying, junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstres medo, acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança que está a acontecer contigo. Então, essas são as dicas para quem é vítima. Conheces alguma vítima? Se você conhece alguém que é vítima de bullying, faça o seguinte: ó, nunca deixes o teu amigo sozinho. Assim farás com que ele se sinta seguro. Ajude-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Agora, se você conhece o agressor, se você vê o lado ruim da força, tente convencê-lo a mudar o seu comportamento. E caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. Stop bullying. Muito bem. Agora vamos para as opções. Qual é a estratégia da propaganda? A estratégia é o chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas? Será que a estratégia é centrada na variedade linguística caracterizadora do português europeu? Será que essa é a estratégia deles, usar uma variedade diferente do português? Será que a estratégia das pessoas que publicaram essa propaganda é a restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero como o O e o A? Será que a estratégia deles é a combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e língua portuguesa? Então, juntar ali inglês com português, aí vai dar tudo certo. Ou será que a estratégia deles está no enunciado, de cunho esperançoso, passe a história no título do cartaz? Será que qual é a estratégia? É a A, B, a C, a D ou a E? Pessoal, eu vou ajudar vocês fazendo mais uma explicação, enquanto vocês vão pensando e vão respondendo aí. Para que serve uma propaganda? Para anunciar algo, tipo, Convencer as pessoas de algo, né? Ninguém publica uma propaganda para contar uma história, né, para dizer, olha, hoje estou bem, e coloca lá num cartaz enorme. É para vender, é para conscientizar, para mostrar a importância de uma marca. Então, quem está publicando tem uma ideia, um desejo por trás disso. No caso dessa propaganda, é o desejo de conscientizar. É um desejo muito honroso, conscientizar as pessoas sobre o bullying. A pergunta é, qual é a estratégia deles para tentar conscientizar as pessoas? É o chamamento de diferentes atores sociais, usando estruturas injuntivas? O que é injuntivas, professor? Injuntivas são palavras que pedem para fazer alguma coisa. Por exemplo, faça isso, não faça aquilo, né? Fica calmo, não dê o troco, como diz ali. Será que é esse o foco, a estratégia deles? Será que a estratégia de quem construiu essa propaganda é a variedade linguística do português europeu?
Então, eles usaram esse português de Portugal com o objetivo a estratégia deles era usar essa língua para chamar a atenção das pessoas? Será que era isso? Será que a estratégia deles foi a restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero? Então, esse A, percebam que tem vários ou A entre parênteses várias vezes, né? Será que essa foi a estratégia deles, né? Foi isso? Será que a estratégia deles foi a combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e português? Então, falar stop bullying, falar português, misturar o português com o inglês, essa é a estratégia deles para dar certo. Será que a estratégia deles para dar certo a propaganda é um enunciado de cunho esperançoso? O que é cunho? Significa que a palavra cunho, eu vou até procurar aqui para explicar melhor para vocês, mas no sentido de que o objetivo do título é esse, né? Então, será que o título da propaganda é o foco deles? Pessoal, cunho significa peça de ferro gravada, temperada para marcar moedas. Se não impresso pelo cunho nas moedas, nas medalhas. Selo, marca, distintivo, feição, caráter. Então é caráter, a mesma coisa que caráter. Então, o enunciado de caráter, ou seja, uma característica, característica. Característica esperançosa. Passe a história no título do cartaz. Será que esse é o foco deles? Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo na resposta. Uns falaram letra E, outros falaram letra A. Pessoal, a resposta é a letra A. Apesar do título falar, passar o bullying na história, apesar do título ser um título esperançoso, é sim esperançoso, tem um cunho esperançoso, é verdade, mas a estratégia central deles não é isso. A estratégia central deles é outra coisa, é o chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Então eles chamam, és vítima? Então, se você é as vítimas, faça isso, aquilo e não faça aquilo. Você conhece uma vítima? É outro ator social. É outro ator social. Então é isso, aquilo que você vai fazer. Agora, se você conhece o agressor, o outro ator social, aí você tem que fazer isso e aquilo. Então é um chamamento das pessoas. Olha, tu conheces, está chamando você, você é agressor, você conhece, você é vítima. Então faça isso. Então ele usa recorrentemente estruturas injuntivas, pedindo para as pessoas fazerem algo ou não fazerem algo. Que é o que eu falei, fica calmo, não des o troco, nunca deixe seu amigo sozinho. Então essas são estruturas injuntivas pedindo para as pessoas fazerem algo, dependendo da sua participação social. Né? Dependendo do ator social, ele tem que fazer ou não fazer algo. Então essa é a estratégia, essa central estratégia deles, é isso. Então, apesar da letra E, está certo, é um título legal, mas esse não é o foco da propaganda. Né? A letra D não tem nada a ver, né? A letra C também não tem muito a ver. A letra B fala sobre usar a variedade do português de Portugal. Pois é, mas isso não tem nada a ver com o sucesso da propaganda. Né? O sucesso da propaganda tem a ver com a estratégia do que você vai escrever, não como você escrever. O que você escrever, às vezes, é mais importante. Né? Então, essa é a resposta. Questão 4, pessoal. Sorry, só uma coisa. Só volta um pouquinho. Só tipo, ali quando o título é Faz com que o bullying passe a história, não seria, tipo, faz com que o bullying, né, como é que eu posso dizer? É que o bullying passe a história, quer dizer que eu entendo que o bullying vá avante mais que a história. Tipo, passe a história. Tipo, que a história fique para trás e o bullying vá, tipo, lá para frente, tipo, parece para mim. Tipo, é o contrário, mas parece para mim. Ah, na verdade, é o contrário. Por quê? Tá, eu vou tentar fazer uma analogia agora para te explicar. Pense que tem o verbo ser ali. Passou a ser história. Só não foi escrito. Então, por exemplo, vamos pegar governo. Governo da sigla 1 e 3. Esse governo da sigla 1 e 3, ele está na história,
ele está presente na história, ou ele passou a história, ele já virou uma coisa de livro de história. Ele já passou, né? Já foi. Então, eu só acho que tem que ter escrito faça, né? Faça com que o bullying passe a história, ou seja, passe e fica lá na história. Que as pessoas olhem para os livros e leiam. Pessoal, lá em 2020 tinha um negócio chamado bullying. Mas isso ficou na história. Passou a história. Passou a ser história. É isso que ele quer dizer. Passou a ser história. Hoje não é mais. Isso já não acontece mais, porque está nos livros de história, mas isso já foi superado. Então, essa é a ideia deles. E é uma ideia muito esperançosa. Inclusive, é uma utopia, né? Você pensar que o bullying vai ficar na história e nunca mais vai acontecer. É um desejo, é uma esperança que todos nós temos, mas infelizmente não parece que isso vai acontecer. Então, imagine que tem a palavra ser ali, né? Faça com que o bullying passe a ser história. Passa a ser história e não ser mais uma coisa presente. Porque história já passou. É coisa do passado. Então, as pessoas no futuro vão ver, bullying era uma coisa no passado, está nos livros, mas hoje não existe mais. Esse é o significado. Porque tem a crase ali também, né? Passe a história. Então, isso vai ficar na história, não vai ficar no presente, vai ficar na história. Entendeu? Acho que expliquei para você. Ficou bom? Uhum. Pessoal, nós estamos com 20 horas e 59, então eu vou encerrar a aula de hoje. E eu vou deixar essas duas perguntas aqui, questão 4 e questão 5, para o próximo encontro. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E vem muito mais por aí nos próximos encontros.